Boa noite, pessoal. Eu sou Juliana, professora de Geografia, e essa semana nós vamos iniciar o Plano de Ensino Tutorado, que são os PETs. Então, a primeira semana a gente vai ter o tema as novas fronteiras do capitalismo global, os territórios nas novas regionalizações, globalização e regionalização. Então, antes de entrar nesse tema, a gente tinha parado na Segunda Guerra Mundial e não adentrou ainda na Guerra Fria. E para ter esse novo conceito da ordem mundial, nós precisamos falar um pouquinho da Guerra Fria. Então, o que foi a Guerra Fria? A Guerra Fria ocorreu logo após a Segunda Guerra Mundial e ela foi um conflito de disputa estratégica entre os Estados Unidos e a União Soviética para ver quem detinha mais poder. Então, eles queriam tanto poder político, econômico e militar do mundo. Então, a União Soviética ela buscava implantar o socialismo em outros países para que ela pudesse se expandir. Então, ela queria uma igualdade social baseada numa economia planificada. E também existia a falta de democracia. Enquanto isso, os Estados Unidos também era outra potência mundial e eles defendiam a expansão do sistema capitalismo baseado na economia de mercado e do sistema democrático da propriedade privada. Então era realmente um embate entre o capitalismo e o socialismo. Só que a Guerra Fria foi uma guerra sem armas. Por quê? A gente vê conhecida a Guerra Fria como uma guerra sem armas. Porque as duas potências tinham muito poder armamentíssimo, tanto nuclear quanto normal. Então, se houvesse um conflito armado, poderia ser que ambos os países se autodestruíssem. Então, por isso que não teve armas. Só que, por outro lado, causou outras guerras, como a Guerra do Vietnã e a Guerra da Coreia, que isso a gente vai ver em outro momento. Então, só que aí ocorreu toda a Guerra Fria, essa tensão, e o que causou o fim da Guerra Fria, né? Foi porque houve uma crise no sistema socialista. Então, no começo da década de 1990, o presidente da União Soviética começou a acelerar o fim do socialismo no país e também nos outros países que ele tinha conquistado. Então, houve algumas reformas econômicas e também acordo com os Estados Unidos. Então, a partir daí, houve mudanças políticas e o sistema foi se enfraquecendo até e era o fim de um período de embate político, ideológico e militar. Então, com o fim dessa Guerra Fria, houve uma nova ordem mundial, que é o tema dessa aula. Então, agora no próximo slide, a gente vai ver essa nova ordem mundial. Então, com o fim da Guerra Fria, se adotou uma nova ordem mundial, porque antes, no período da Guerra Fria, havia uma bipolaridade, ou seja, só os Estados Unidos e a União Soviética detinham o poder do mundo. E aí, depois Guerra Fria, houve uma multipolaridade, onde vários países puderam se destacar no mundo, como a gente vê a Alemanha, os Estados Unidos, o Japão, a China, a Índia e o Brasil. Porém, tem muitas críticas ainda sobre essa nova ordem mundial, porque ainda fala que os Estados Unidos detêm o poder tanto culturalmente quanto militarmente. Então, eles falam que é uma ordem unipolar. Mas algumas pessoas que criticam isso, alguns não acreditam. Então, isso que é a nova ordem mundial, essa multipolaridade, vários países conseguindo conquistar o seu espaço perante o mundo. Então, há o surgimento também dos blocos econômicos. Na verdade, os blocos econômicos já existiam desde a década de 50. Porém, foi com o pós-Guerra Fria que se intensificou a importância desses blocos. E também foi uma forma de fortalecimento das economias dos países. Então, como eles estavam em desenvolvimento, eles criaram uma forma de se juntarem para melhorar economicamente. Então, os principais blocos econômicos do mundo é a União Europeia, o Mercosul, a NAFTA e o APEC. E aqui nesse mapa dá para a gente ver a constituição desses blocos econômicos. Então, para a gente ver como que essa ordem está dividida, onde cada bloco
se está presente. Aí eu trouxe um exemplo do Mercosul, que é o exemplo do bloco econômico que o Brasil está. Então, o Mercosul é composto pelos países da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. E também fizeram um laço associativo com o Chile e a Bolívia. Então, para que existe um bloco econômico? Para que serve? Então, olha os benefícios de um bloco econômico. Tem a livre circulação de bens, serviços e capitais. Então, pode haver essa circulação livremente. Então, é como se fosse o afrouxamento das fronteiras, vamos dizer assim. Igual a gente não pode exportar algo tão fácil para os Estados Unidos, mas para esses países é mais fácil. E tanto para a gente também. Se a gente for viajar para algum país da Mercosul, é muito mais fácil esses países nos receberem, entendeu? Então, mas diferente de uma questão de pandemia, aí as fronteiras são mais resguardadas, né? Mas em uma situação normal, a circulação de pessoas também é muito mais fácil. Então, por exemplo, se eu for para o Paraguai, para o Chile do Uruguai, eu não preciso de um passaporte. Eu posso só apresentar meu RG por causa dessa união do Mercosul. Também tem o favorecimento da implantação de realizações dos mais diversos setores, como educação, justiça, meio ambiente, energia e agricultura. Então, eles vão se favorecendo tanto quanto isso. Eles podem dar uma dica como fazer isso na educação, entre outras coisas. E eles também querem criar uma política comercial comum. Então, eles querem se fortalecer entre si para se destacarem mundialmente. E também, pós-Guerra Fria, houve uma intensificação da globalização e do neoliberalismo. Então, com o fim da Guerra Fria, o processo de globalização se intensificou, porque aí houve a expansão dos sistemas financeiros internacionais e de produtos através tanto da facilidade de transporte como a expansão de internet. Então, para exportar, importar algum produto, ficou muito mais fácil através da globalização. Isso se intensificou também após o fim da Guerra Fria. E também houve o surgimento do neoliberalismo, que é o liberalismo clássico, e o neoliberalismo surge também para controlar parcialmente a funcionalidade do mercado. Então, eles veem o mercado um estado mínimo. Então, por exemplo, vê a privatização de tudo. O nosso estado aqui em Minas Gerais, ele não é mínimo. Por quê? Porque há escolas públicas, há o sistema de saúde público. Então, o estado mínimo seria não existir estado, entendeu? Então, tudo ser privatizado, a educação, a saúde, como é nos Estados Unidos. Não há um sistema como o SUS aqui. Não tem o SUS nos Estados Unidos, porque lá tudo é privatizado. Se você quer ter acesso a um hospital, você tem que pagar por isso. E duas figuras muito importantes para esse neoliberalismo foi a Margaret Thatcher e o Ronald Reagan, que a Margaret Thatcher era da Inglaterra e o Ronald era dos Estados Unidos. E também, com o fim da Segunda Guerra Mundial, resultou a criação da ONU, que é a Organização das Nações Unidas. E ela teve grande importância também na Guerra Fria. Por quê? Porque a ONU busca a paz, os direitos humanos, o desenvolvimento social e econômico do mundo. Então, ela teve um grande papel na Guerra Fria, porque ela já tinha sido criada, porque primeiro foi a Segunda Guerra e depois a Guerra Fria. Então, ela conseguiu abafar um pouco das tensões existentes. É claro que, houve várias grandes tensões, mas ela conseguiu apaziguar um pouco. Então, é isso, pessoal. Esse foi o tema dessa semana, para a gente ver qual que foi o desdobramento depois, pós-Guerra Fria. Então, teve estabelecimento dessa nova ordem mundial, a criação dos blocos econômicos, a globalização, o neoliberalismo e a função da ONU também. Então, espero que vocês estejam entendendo. Qualquer coisa é só me dar. Então, a gente vai fazer as atividades da apostila do Plano de Estudo Doutorado, que é o PET. Então, vocês vão lá na página 89 a 90 e vai fazer as questões de 1 a 5.
Antes, vocês podem ler a apostila também, ver essa videoaula quantas vezes for necessário. E também, se tiver alguma dúvida, eu estou aqui. Importante ler, gente, bastante. Quem quiser também, fique à vontade de fazer um resumo no seu caderno, mas só quem quiser. O que eu quero mesmo é as questões respondidas, tá bom? Então, até a próxima semana. Muito obrigada.